Olá, galerinha linda da Bartolomeu Campos de Queiroz. Aqui é a tia Patrícia mais uma vez com vocês, das disciplinas de Projeto de Vida Sustentável e Estratégias de Aprendizagem Carioca. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Mesmo distantes, nós estamos juntos, não é isso? Nesse mês de novembro, nós vamos começar um novo tema aqui nas nossas aulas, vamos trabalhar um novo tema nas nossas aulinhas virtuais, né? Que é o tema da cultura africana, da riqueza da cultura e das experiências, das histórias dos povos africanos. Esse mês de novembro, ele é o mês da consciência negra, que é comemorada no dia 20 de outubro, né? O que é consciência, galerinha? Consciência é você ser consciente, é você conhecer, é você saber, né? E consciência negra, a palavra negra está se referindo aos povos afrodescendentes, aos povos de origem africana que entraram no nosso país ao longo de muitos e muitos e muitos anos de 1500, 1600, 1700, 1800, e esses povos que vieram do continente africano, eles ajudaram a construir o nosso país. Se hoje o Brasil existe como um país, com as terras, ferrovias, né, com a cultura, com o samba, com a música, com a capoeira, muito do que somos hoje é graças à contribuição, aos saberes, às vivências que esses povos de origem africana trouxeram para o nosso país, né? Praticamente toda a população brasileira, ou pelo menos a maioria da nossa população, do nosso povo, tem, de certa forma, um pouquinho do sangue africano, né? Tem gente que às vezes pensa que o continente africano é um país. Tem gente que fala assim, a África, como se a África fosse um país. Mas a África não é um país, é um continente, um conjunto de países. E existem muitos países no continente africano, Angola, Moçambique, Camarões, Guiné, África do Sul, que foi um país até onde já teve uma Copa do Mundo. Então são vários países e esses países têm os seus próprios costumes, a sua própria história, as suas próprias heranças culturais, né, o seu próprio jeito de ser. E assim também foi com aqueles povos que vieram para o Brasil, né? Lá no passado, lá na época que o Brasil era uma colônia de Portugal, ou seja, era um pedação de terra que pertencia a Portugal. Eles vieram, né, para cá para trabalhar como escravos, né? Ou seja, uma mão de obra, um trabalhador forçado, mas isso não quer dizer que eles deixaram de ser, né, pessoas com os seus costumes, as suas danças, as suas músicas, as suas vivências, e eles trouxeram para cá tanto a sua inteligência, né, e ajudaram a construir o Brasil, como também os seus costumes, as suas músicas, os seus batuques, as suas crenças, né? Isso não é negativo, não é ruim, né? Tem gente que de forma pejorativa, ou seja, de forma negativa, de forma feia, né? Quase que um bullying, por exemplo, fala das religiões que vieram, que a origem estão lá no continente africano, né? Como o Albanda, o Candomblé, aí a pessoa fala assim, macumba, aí macumbeiro. Não, né? A gente tem que mudar aí a nossa visão, isso está errado, não é correto, né? Na verdade, a Albanda, o Candomblé são religiões afro-brasileiras, ou seja, elas misturam tradições, costumes, crenças que vieram lá com os povos da África com as crenças que já existiam aqui dos índios, dos católicos, né, dos portugueses católicos. Então, na verdade, nós somos essa mistura, né, de culturas e de cores também. Infelizmente, ainda hoje há o racismo, né, ou seja, o preconceito de cor, né, pessoas que julgam alguém que é negro
inferior, né? Ofendem. Isso tem que mudar, porque o Brasil não seria o Brasil se não fosse a força, a contribuição dos povos africanos. Então, esse mês da consciência negra, né, e esse dia, que é o dia 20 de novembro, ele existe para que nós possamos tomar conhecimento, conhecer a riqueza, a importância que os povos africanos tiveram para o nosso país, né? Sem eles nós não existiríamos, não seríamos o que nós somos hoje. O Brasil não seria o país, né, que é hoje, sem a presença e a contribuição e a cultura, a riqueza desses povos africanos. Então, em comemoração ao mês da consciência negra, né, em novembro nós vamos trabalhar aqui nas nossas aulinhas vários contos africanos. Né? O que são contos? São pequenas historinhas de ficção, ou seja, elas são histórias criadas, inventadas, mas que elas têm a função de passar um ensinamento, de nos ajudar a pensar, a refletir sobre coisas que são importantes na nossa vida, né? A cultura dos povos africanos, ela é muito rica, né, em histórias, em lendas, em contos, em personagens. Essas histórias, né, elas eram passadas dos mais velhos para os mais novos, né, de geração em geração, ao longo do tempo. Mas elas não tinham só a função de divertir, né, de fazer as pessoas rirem, de fazerem as pessoas se distrair. Esses contos, eles também tinham a função de ensinar, de passar um ensinamento, né, de fazer com que as pessoas pensassem, né, sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia. Eles tinham uma sabedoria, eles queriam passar algum ensinamento. Então, ao longo aqui do mês de novembro, cada semana nós vamos trabalhar com um conto africano, né? E depois a gente vai fazer atividadezinhas sobre esse conto, sobre essa historinha que veio lá do outro lado do Oceano Atlântico, lá do continente africano, né? Hoje a gente vai trabalhar essa historinha aqui, que se chama Todos Dependem da Boca. É um conto africano que veio de Moçambique, que é um país também do continente africano. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Vamos ler essa historinha, esse conto? Todos dependem da boca? Vamos lá. Certo dia, perto da hora do almoço, quando o corpo todo esperava para comer, a boca, com um ar vaidoso, perguntou: Olha, sabemos que o corpo é um só, mas qual é a parte mais importante do corpo? Somos nós, porque observamos tudo o que acontece, vemos as coisas, responderam os olhos. Besteira! Somos nós, porque nós agarramos as coisas, disseram as mãos. O coração então interveio, o coração se meteu na conversa dos órgãos do corpo. Eu sou o mais importante. Eu faço o corpo funcionar, eu bombeio sangue por todo o corpo. Nada disso. Sou eu que cuido dos alimentos, eles ficam armazenados em mim, disse a barriga. Ah, mas vejam, nós é que sustentamos o corpo, nós as pernas, nós somos as mais importantes. Essa conversa entre os órgãos do corpo parecia não ter fim. Todas as partes do corpo tinham um pronunciamento importante a fazer e defendiam a sua importância. Diziam que eram umas mais importantes do que as outras. E iam nisso até que, enfim, o almoço ficou pronto, um cheirinho gostoso de feijão no ar,
e o corpo foi chamado para comer. Os olhos viram a massa, o macarrão gostoso com farinha. O coração se emocionou. A barriga roncou de fome. Os convidados escutaram. As mãos estavam prestes a pegar um bocado na cumbuca, até que a boca, debochada, disse: Ai, querem saber? Vou me recusar a comer hoje. Não estou querendo comer, vou ficar de boca fechada. E continuou se recusando, até que as outras partes do corpo começaram a ficar irritadas, famintas e sem forças. Aí, nesse momento, a boca voltou a perguntar: Mas qual é mesmo a parte mais importante do corpo, hein? Acho que nós não chegamos a uma conclusão. Não me lembro que tenhamos chegado a uma conclusão. E todas as demais partes do corpo responderam de uma vez só, ao mesmo tempo: É você, boca! É você! Sem dúvidas! Agora, por favor, podemos comer? Então, vocês entenderam, né, esse conto? Eu até falei na hora, né, macarrão com molho. Macarrão não é uma comida africana, né? É uma comida que vem da Europa, né, da Itália. Fiquei com macarrão na cabeça, mas provavelmente essa comida não devia ser macarrão. Devia ser uma galinha ensopada, né? Devia ser um outro tipo de comida, um animal bem gordo, suculento, um porco, né? Assado. Muito provavelmente o macarrão não era, porque macarrão não era comida africana, né? Eu, na hora aqui de fazer a encenação, acabei enfiando o macarrão no meio, mas esquece, finge que não é, tira o macarrão, na verdade não era o macarrão, né? Vamos botar aí uma galinha ensopada, bem suculenta, né? Que delícia. Então, para comer lá com uma farinha de milho, né? Uma comida que eles estavam mais acostumados. Então, o importante é a mensagem que esse conto quer passar, né? Ele fala do corpo, né? O corpo começou a discutir, começou a brigar perto da hora do almoço. E começaram a discutir sobre qual era a parte mais importante. Quem era mais importante no corpo? Eram os olhos? Eram as pernas? Eram as mãos? Era a barriga? Era o coração? Era a boca? Né? E todos ficaram falando: o coração eu sou mais importante porque eu bombeio o sangue, as pernas eu sou mais importante porque eu sustento o corpo, as mãos eu sou mais importante porque eu agarro as coisas, eu pego as coisas, né? A barriga, eu que sou mais importante, que eu que armazeno o alimento, ele fica aqui dentro de mim, e de mim é que ele vai para o corpo, né? Os nutrientes, as vitaminas vão para o corpo. E eles ficaram naquela discussão até que a comida ficou pronta, né? Chegou lá aquela galinha ensopada, gostosa, colocaram na mesa e não chegava a uma conclusão, até que a boca, toda vaidosa, toda debochada: Quem é que é mais importante mesmo? E eles, nas outras partes do corpo, que estavam famintas, falaram: É você, boca, agora vamos comer, né? Então, assim, é um conto, ou seja, uma história de ficção, né? É uma história simbólica que está representando o quê? O que essa história está nos ensinando? Qual é a sabedoria dessa história? A sabedoria é a seguinte: não existem pessoas mais importantes do que a outra numa comunidade. Por exemplo, dentro da sua escola, da sua sala de aula, não tem coleguinha mais importante do que o outro. Ah, porque o outro é mais bonito, porque o outro é mais magrinho, porque o outro tem uns lápis de cor mais bacana. Não, todos são iguais e todos têm uma função que é importante.
Tem aquele aluno que ajuda a professora a apagar o quadro, tem o outro aluno que recolhe o lixinho, as pontas de lápis, os papéis que às vezes ficam pelo chão, ele recolhe e joga na lixeira, né? Tem um coleguinha que ajuda o outro que tem mais dificuldade na hora de escrever, né? Na hora de copiar do quadro, né? Tem a professora que está ali para ensinar e ajudar a todos. Então, dentro de um coletivo, quando a gente vive no coletivo, vive com outras pessoas, seja na nossa casa, seja na nossa escola, seja na nossa igreja, né? Numa comunidade que a gente participe, não existe pessoas mais importantes do que as outras, pessoas que fazem mais do que as outras. O trabalho de todos é importante, né? Porque a boca é que come os alimentos. Mas se o coração não bombear sangue para o corpo todo, a gente morre, né? A perna é importante, porque a perna é que nos leva para esse e para aquele lugar. Né? A mão é importante, porque ela é que pega a colher para comer. Ou seja, na verdade, cada parte do corpo tem a sua função, tem a sua importância. Assim é também, por exemplo, dentro da nossa sala de aula. Cada criança, cada menino, cada menina dentro da sala de aula tem a sua importância. E ninguém pode se achar melhor do que o outro, porque nós, seres humanos, não vivemos sozinhos. A gente sempre precisa do outro. Entenderam? Olha que coisa sábia, né? Que ensinamento legal. De uma historinha que aparentemente parece ser boba, a gente tira uma grande lição. Ninguém vive sozinho, ninguém pode fazer tudo sozinho. Nós sempre precisamos do outro, dos nossos coleguinhas da escola, da nossa professora, dos nossos responsáveis. Entenderam? Não é bacana essa história? Então, vocês vão fazer as atividadezinhas que eu vou postar lá no Google Classroom e também no Microsoft Teams. Elas falam sobre o texto, faz uma interpretação do texto, né? E para o pessoal do primeiro ano, eles também vão ter atividadezinhas sobre a leitura, tá? Um beijo grande, amo vocês, até semana que vem. Tchau!